Bem-vindos ao lado do podcast da Força. Olá, dissecamores! Está começando agora o Dissecando, um quadro do meu, do seu, do nosso Clube do Podcast. Eu sou a Lia. Eu sou a Vanessa. E eu sou a Carol. E hoje nós vamos falar sobre o caso de Andrei Chikatilo, também conhecido como açougueiro de Rostov ou a Besta Louca. O episódio a seguir apresenta conteúdo sensível, e caso lhe cause gatilho, é recomendado não escutar. O açougueiro de Rostov também é conhecido como Estripador Vermelho e Estuprador de Rostov. O nome dele, na verdade, é Andrei Chikatilo. Ele nasceu dia 16 de outubro de 1936. Ele é de Libra. Ele é de Libra. Destoou bastante, né? Não é de peixes. Não é de peixes, é um diferente, né? E ele é bem conhecido, é um dos, né, serial killers mais conhecidos também na lista. Sim, que a gente já tá E mais falando. problemáticos também. Então, ainda mais assim na data que ele nasceu, né? Que é próxima à Segunda Guerra Mundial. Sim. E ele também, sobretudo, morava na Rússia, né? Ele nasceu em 1936. Ele era da Ucrânia. A Ucrânia é um país bem pequenininho do lado da Rússia, então eles... Então, E na só época assim- fazia parte da União Soviética. eles são Exatamente. Então, afetados pelo que acontece na Rússia. Sim. o que era a vida dele? Ver corpos, ver gente morrendo, ver gente passando fome. Aí a mãe dele contava sobre o que acontecia com o irmão dele, mas não tinha provas. Aconteceu. Na verdade aconteceu e não sei se aconteceu também, né? Porque ela falava pra ele, então assustou bastante ele. Imagina, uma criança ouvir isso, ver o que ele já via. Ela disse que ele foi raptado e praticaram canibalismo com o irmão dele. Porque a situação na Ucrânia econômica era muito ruim. Era um país que, como a Carol citou antes, ele fazia parte da União Soviética. Então, na época, quando eles estavam fazendo a passagem do capitalismo pro comunismo, eles tiveram crises muito grandes. E isso fez com que vários lugares passassem fome ao ponto deles praticarem canibalismo como algo, entre aspas, normal, porque eles não tinham o que comer. Esse período se chama Holodomor, que ele durou de 1932 a 33. Então era basicamente escassez de comida, as pessoas não tinham nada pra comer. Normalmente, as pessoas daquela idade foram comer um pão, tipo, com 12 anos de idade. Sim. E também tem aquele negócio de que, tipo, o Stalin tava retirando terras de camponeses. Sim, e essas daí o pessoal coisas. tava sem ter o que comer, né? Sim, porque não tinha onde plantar, né? Pois é, tanto que ela fala que ele foi devorado por camponeses famintos. Sim. Então o que restava? Canibalismo, né? Pra sobreviver, então... Sim. Uma criança crescendo num meio onde o canibalismo é algo comum, é muito difícil... comum, não é comum a palavra, mas algo que se torna normal, apesar de ser muito assustador. Então, ele sabia que a qualquer momento tu poderia ser comido, literalmente, por alguém que estava morrendo de fome. E isso é um medo muito assustador de se viver, sabe? E daí cresce naquele ambiente e depois, mais tarde, ele pratica aquilo, né? Que é a síndrome do oprimido que quer ser opressor. Entendeu? Tipo, ele era uma pessoa que sentia medo de ser devorado a qualquer momento. Então, ele passa isso pras vítimas mais tarde. E também é bem importante falar que, tipo, o pai dele tinha ido pra guerra. Aí ele foi criado só pela mãe dele. Ele e a irmã, né? E depois nunca mais voltou. Então, tipo, ele teve vários traumas na infância, né? O que não justifica, mas a gente consegue entender porque é um padrão que a gente vê em bastante casos. Então, isso a gente consegue ter uma noção de coisas que puderam desencadear isso na mente daquela pessoa. E vamos falar agora do primeiro caso dele? Não, falar na escola, ele foi pra escola, né? E sofria muito bullying, porque ele era afeminado, né? E ele era baixinho. Baixinho, afeminado. E a Vanessa ia estar putaça na cara. Vanessa, essas filhas da mãe com metralhadora. Coitado, sofria muito bullying. E também tinha essa dificuldade de disfunção naquele lugar, Sim. né?
O pau dele não subia, gente. Era basicamente isso. Pra quem... Não, mas foi isso. Afetou bastante a autoestima da pessoa, né? Sim. Mas ele era inteligente. Muito inteligente. Ele era um aluno. Mas eu fico pensando, tipo, se eu não me engano, tem até pessoas que falam isso, né? Que acreditam que, na verdade, ele não tinha disfunção erétil. Que, na verdade, foi porque ele passou por tanto trauma que pra ele se desligar daquilo e focar no ato era difícil. Faz sentido? Pra ele sentir o prazer, né? Ele não... Tinha que ser... Nossa. Imagina, ele tinha que estar fazendo a pessoa sentir o medo que ele sentia pra ele conseguir. Então, não quer dizer necessariamente que ele tinha disfunção erétil. Ele só era doente, assim, tipo, psicologicamente. E nesse período de escola, ele tentou o primeiro caso dele com uma menina menor de idade. Que era amiga da irmã dele, né? Era. Uhum. E então ele tentou com ela, né? Vai que, né, nunca tinha tentado. E não conseguiu. Mas quando ela começou a gritar, assim, apavorada, ele conseguiu ter o prazer. Aí ele pensou, tipo... É assim que funciona. Eu acho que é assim. Esse é meu Viagra. Que horror. Ai, que meu cuboso, olha. Meu Deus. Meu, imagina, né? Tipo, a pessoa... É igual o caso do John Wayne Gacy, o primeiro assassinato dele. Que ele gozou com... Isso saqueando o cara. Sim. Tipo, eles têm todos eles têm um modus operandi, né? Todos eles são doentes. É. E depois de tudo isso, mais pra frente, ele se casou. Então... Primeiro tem um negócio que ele foi pro exército. Ele foi? Foi. Ele foi pro exército. E aí foi aí que Corta ele essa percebeu... parte, tá, Pedro? Pra não dizer que eu sou burra. Ele foi pro exército, É, Quer ele falar? foi pro exército e aí foi quando ele percebeu que ele realmente gostava de coisas violentas. Ele mexia muito com armas, né? Então... Imagina, ele viu gente morrendo e falou, caralho, vou bater punheta. Não, resumindo, ele cresceu vendo gente se comendo, literalmente. Depois ele sofreu bullying na escola, foi pro exército, só viu armas e guerra. A pessoa não teve 1 minuto de paz. Tipo, ainda teve uma ereção, um prazer com uma criança, né? Vamos dizer assim. sim. Chorando e desesperada, resumindo. Gente. Ia dar merda. Não tinha muito o que fazer. Resumindo, terapia. Terapia. Depois que ele foi pro exército, então, daí ele foi pra Rostov e se tornou professor de literatura. Ele é Russa. formado em literatura russa e engenharia e ficou 10 anos trabalhando na área do ensino. Então, ele trabalhou 10 nossa, anos foi tudo no isso? magistério. Nesse período Ele de... deu aula por 10 anos. Sim. Imagina 10 anos convivendo com menor de idade. Um cara que fez tudo isso conviver 10 anos com menor de idade. Peraí. Bate aqueles negócios que, tipo, na escola ele ficava... Tipo, que os alunos não respeitavam ele. E aí ele ele tinha ficava crise, né? ele ficava se sentindo como se ele estivesse na escola de novo. Como se ele fosse um adolescente na escola. Sim. Foi nessa época dos professores que começou os crimes, né? Que ele... Aí entra aquele negócio que a gente falou no primeiro episódio do Dissecando, quem tá ligado, sabe? Que a gente falou dos servidores públicos. A mãe tá muito avançada, né? Tá só nessa conexão. Pra entender mais, escuta o nosso primeiro episódio. Resumindo, mais um cidadão de bem. Mas cidadão de bem. Gente, não é um cidadão de mal que tem que desconfiar, é um cidadão de bem. Ele trabalhou também como gerente de suprimentos para uma conglomerada industrial. E a família diz que ele era uma pessoa tímida, de fala mansa. E era considerado pela esposa, que ele se casou em 1963. Ela considerava ele um homem atento, mas era muito quieto. E que sempre sustentou a família. Fazia parte do Partido Comunista também, né? Ele era um dos líderzinhos de Partido Comunista, né? E foi até por isso que não acreditaram que foi ele no primeiro crime, né? Tipo, Pois no primeiro... Isso é um negócio legal de falar, né? Porque no comunismo, eles não acreditam que existam serial killers, né? Isso foi uma... Não, porque eles acham que... eles acham que o serial killer, ele é uma obra do capitalismo. Porque a visão do serial killer pra eles é só uma relação de poder. E poder, né? Capitalismo, mão dadas, né? E daí, tipo, eles não acreditam que possa haver um serial killer num governo comunista. E foi por isso que demoraram tanto pra pegar ele. Não achavam que era possível ter um serial killer lá.
E daí eles simplesmente não divulgavam pras pessoas, sabe? Para as pessoas não terem desconfiança nem nada. Como a gente disse antes, ele sempre teve problemas com sexo. Então ele demorou muito tempo para consumar o casamento dele. Nas palavras do próprio, nunca tive relações sexuais com uma mulher e não tinha nenhum conceito de vida sexual. Sempre preferi ouvir rádio. Imagina, né? O cara não tinha menor prazer mesmo, era tipo só o medo. Era só isso que chamava atenção na vida pra ele. Loucura, né? Como a gente tava falando da área dele como professor, ele foi professor da área técnica por muito tempo. E todos os colegas dele achavam ele um cara esquisito e estavam certos, né? E pra ele era muito conveniente ser professor porque ele já tinha descoberto a atração dele por crianças. E muitas dessas alunas e alunos ele chegou assim a molestar. E foi por isso que ele foi tirado do cargo, né? Sim. Só que Demorou, mas... ele só foi tirado do cargo. Tipo, ele nem foi... Acho que não foi exatamente porque ele tava fazendo as coisas, mas porque teve um corte de funcionários. Pois é, teve isso também. Mas, tipo, depois ele não conseguiu arrumar um emprego como professor de novo. Não, daí ele desistiu totalmente da área. Pois é, só que ele foi expulso da área dele na época, porque ele tentou praticar sexo oral com um menino que tava dormindo. E daí ele foi tirado da área. Imagina, né? Tipo, só tiraram o cara, nem botaram ele na prisão, nem nada. E foi aí, em 78, que ele passou de pedofilia pra assassinato. Continuou na pedofilia, na verdade, né? Mas... Sim. Ele estava com 42 anos, o que é bem tarde pra maioria dos serial killers, né? Porque eles normalmente começam mais cedo. Teve filhos, né? Sabe o que me assusta? Não é assusta, mas ele teve filhos e ele era o melhor pai pros filhos, entendeu? Ele não tentou nada com os filhos dele. Ele nunca colocou a mão nos filhos dele. Nunca. Se não me engano, ele até tipo... fala disso, né? Quando insinuam em algum momento que ele fica puto, falando que ele nunca fez nada com os filhos dele. Ah, não lembro. Mas eu o lembro de filho alguma dele coisa do depois gênero. ficou todo problemático também. Que não tem como não, né? Tentou matar um cara no banheiro público, se eu não me engano. E os 2 filhos dele foram diagnosticados com esquizofrenia. Porque isso afeta muito, né? Óbvio. Imagina, tipo, tu descobre que o teu pai chegava em casa, te abraçava, não sei o que, e ele podia ter acabado de matar uma pessoa. Uma criança, entendeu? E feito coisas horríveis com ela. Aí ele se muda, né? Começa uma vida de novo e compra um galpão para ser o lugar que ele vai cometer os crimes deles, né? E ninguém da família dele sabia Bem na desse boa, galpão. assim, ninguém vai desconfiar. Que daí tem o crime com a menina, né? Sim. De 9 anos, De 9 velho. De anos. 9 anos, gente. Meu Deus do céu. E é aquele negócio, né? Que a gente sempre escuta quando pequeno de não aceitar doce, de... Ele sempre chamava a atenção delas com alguma coisa. Vamos tomar alguma coisa. Sim, vamos, ele né? prometeu pra essa menina de 9 anos chiclete importado. Que criança que não ia atrás, gente. Você, O todo mundo chiclete da fábrica do Willy Wonka. Todo mundo já foi criança, e criança é muito inocente, então óbvio que ela ia atrás. Sim, então ensinem os seus filhos a não aceitar doce de estranho, pelo amor de Deus. Sim. Às vezes nem de parente, só não aceita. Só não. Aí pra cometer o crime novamente, o que acontece? Ele também não consegue ter atos sexuais com a criança, porque ele não consegue, então o que ele vai fazer? Molestar a criança. Foi com uma Ela, faca que ele torturar. fez, né? Ele Bem pesado isso. não conseguiu estuprar, como a Vanessa disse, e ele apunhalou ela com uma faca e colocou o cadáver dela no rio. Então, daí o rio ficou a pista de sangue, né? Acharam o corpo dela. E o sangue, ele ia do rio até o galpão, gente. Tem alguma coisa mais na cara do que isso? Pois então. Chegou o policial lá, tá, a gente achou o corpo e ele indica que é no seu galpão. Que? Não fui eu. Tipo, não fui eu. E o Sim, policial... aí eles prenderam outro, né, que Ele já pre- tinha... Que era vizinho dele. Exatamente. Que já tinha passado pela Passagem. polícia por estupro. E É que daí fica... ali ele deu uma dentro demais, né? Porque quando a pessoa tem passagem por estupro, ela fica fichada, né? Tipo, aparece lá, estuprador. E daí é óbvio que vão dar mais razão pro cara que já tinha uma passagem do que pra ele. Sim, até porque ele era do Partido Comunista, ele tinha sido professor, era pai de família. Sim. E essa foi uma das primeiras mancadas da polícia, o que deu pra ele mais 12 anos de assassinato. Tudo E eles, deram- tipo, prenderam o cara e ele foi condenado à morte, né? Sim, ele foi condenado à morte. Por um crime que ele não fez. Que ele merecia também.
Também porque ele cometeu, né? Mas ele foi no crime que não era dele. Mas ó, agora é que ele se muda pra Rostov. Depois disso. Ele volta, né? Ele vai pra uma cidade e depois volta pra outra pra fazer alguma coisa. Agora ele se muda pra Rostov, no caso, volta pra Rostov. E começa a trabalhar em uma fábrica. Daí lá ele começa a trabalhar, ele volta pra Rostov e começa a trabalhar em uma fábrica. E nesse momento ele taca o foda-se e começa a fazer o que ele sempre quis fazer, que é matar pessoas, crianças da pior forma possível. Como a gente disse, ele abordava qualquer tipo de criança, sejam meninas, meninos, ou até mulheres, né, com um pouquinho mais de idade. Ele sempre oferecia comida, dinheiro ou passeio de carro, que nem aqueles vídeos, né, de interesseira no YouTube. Ele levava elas sempre pra floresta. Então, qual é o outro apelido que ele tem também? Estripador da floresta. Teve uma época que a polícia começou a suspeitar dele, né? Teve. É que depois começou a aparecer muitas mortes de mulheres. Sim. E Criança, diretamente, assim, achando o corpo no rio, achando o corpo na floresta. Obviamente tinham que fazer alguma coisa, né? Já era bastante vítimas. E o jeito que ele matava era muito, muito pesado. Imagina, tu cortar a pessoa com faca, torturar ela. E também tem a questão de, não sei se alguém já ouviu falar, antes de uma pessoa morrer, a morte fica nos olhos dela. Então ele começou a arrancar os olhos das vítimas também. Né, pra mim, o mais doido é que ele matava a vítima no dente. No dente. Ele, tipo, cortava... E ele também tirava, tipo, os órgãos genitais. Tirava o útero, gente. Sim. Pois é, ele dizia que ele também praticou canibalismo, né? E ele dizia que o gosto do útero era muito bom e que era, tipo, a parte do corpo que ele mais tinha preço. Por causa da textura também. Imagina se a menstruação não tava em dia. Ai, que horror. Não, gente, pegar uma doença também, cara. Pois então. Comendo, assim. Aí começa as investigações, né? Atrás dele. Claro, lá também não tinha questão de muita tecnologia, então tu via pelo tipo sanguíneo. Sim. Então achavam o sêmen dele em cima dos corpos e levaram o sêmen. Mas ainda, pra melhorar a situação do caso, o desgraçado tinha um tipo sanguíneo muito raro. Que até, tipo, nunca tinha ouvido falar disso, de ter 2 tipos sanguíneos, literalmente. Eu até pesquisar depois, que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca viu? É que existe casos que, ou quando a pessoa recebe transfusão de sangue, isso pode acontecer, e quando a pessoa, sem querer, acaba engolindo gêmeo. Ah, por Aí isso. tu tem comendo gêmeo na barriga, sabe? Eu sei que tem um tipo de sanguíneo que é muito raro mesmo. Mas com 2 eu nunca tive. Se eu não me engano, são esses 2 casos, assim, mas pode ser também na questão de ter 2 pessoas com o mesmo tipo sanguíneo, daí tem que ver. Mas, se eu não me engano, tinha esses 2 casos. Daí a investigação dele atrapalhou essa questão e daí não podia ser pelo sêmen, teria que ser direto do sangue dele. Sim. Pelo sêmen não adiantou literalmente nada na investigação. Mas mais uma furada da polícia, né? Novamente. Teve muita furada da polícia. Novamente. Muito. Teve também uma vez que, tipo, pegaram ele chamando uma criança, né? E aí, tipo, ele tava com... Uma maleta. Isso, com Uma baita de uma faca faca. e... Eu não lembro se a polícia chegou a prender ele por... Prendeu, né? Por atentado ao pudor. Acho que Por alguma foi coisa. Se eu não me engano, ele foi preso e daí ele não ficou nem 10 anos preso e a polícia soltou ele. Bom, como a gente disse, ele levava essas pessoas sempre pra floresta. Ele sempre subjugava suas vítimas. Então ele xingava elas e gostava de humilhar as vítimas. Ele amarrava elas com uma corda em um tronco de árvore. E num ataque como uma besta louca, como ele mesmo se autodenominou, ele atacava as vítimas com faca, com os dentes ou até mesmo com a própria mão. Ele rasgava o ventre dessas vítimas. Às vezes mordia o pescoço até arrancar pedaço. E arrancava os olhos e o nariz. E até mesmo comia a língua com a pessoa ainda viva. Então o cara era um monstro, né? Ele realmente fez certinho a parte da besta. Deve ser muito nojento comer uma língua, Pois mano. então. Língua de boi já é nojento, imagina língua Não de sei. pessoa. Pelo menos escovou os dentes. Imagina se a pessoa acabou de comer um negócio cheio de alho. Temperadinha. Que horror. Já vem temperada?
Na verdade, ele foi preso pela polícia diversas vezes, mas ele não ficou preso porque eles não tinham provas concretas ainda sobre ele. E em 84, ele foi preso com acusação de roubo, mas saiu 3 meses depois da prisão. Depois disso, assim como o Ted Bundy, que tem um caso, né, que ele ficou preso, daí quando ele saiu, ele matou mais não sei quantas vítimas daquele ataque de fúria dele. Aconteceu a mesma coisa com ele, porque ele foi preso por causa desse negócio de roubo, que ele saiu 3 meses, que ele ficou 3 meses lá. E quando ele saiu, ele teve um surto e assassinou 8 vítimas, num período muito pequeno de tempo. A polícia teve uma caçada bem grande atrás dele, mas não era divulgada, pelo que a gente falou ali antes, do Partido Comunista, né? E nos anos 90, ele foi finalmente capturado pela polícia. Aí a besta louca tava presa. Tem aquele negócio também que uma vez ele matou uma menina na floresta e quando ele tava saindo tinha um policial ali perto. Teve um caso que ele contou no tribunal de uma das meninas, porque ele fez questão de falar com detalhes, ele detalhou né? todos. Ele Ele detalhou detalhou tudo. e mostrou que arma ele usou, que faca ele usou, como ele fez. Ele mostrou tudo. Sim, achei que você doente, Tinha né? uma memória boa, pelo menos. Alzheimer. Tipo, ele falou que a guria, que na hora que ele ia estuprar a menina, não conseguiu. E ela deu risada dele, daí ele pulou em cima dela e, tipo, abocanhou o pescoço dela e dilacerou com a boca enquanto ela tava viva. Tá se achando o Edward. Tá se achando... Alô, Crepúsculo. Que horror. Mano, você tá cheia de piada, que coisa. A gente faz piada pra aliviar a tensão, gente, porque é pesado os casos, assim. Rindo de nervoso. Rindo de nervoso. Por conta de detalhar muitos casos no tribunal, ele acabou sendo julgado dentro de uma jaula. Não pela proteção das pessoas do tribunal, mas pela proteção dele, porque as famílias das vítimas queriam matar ele no tribunal. E também pra ele não, tipo, ficar se fazendo de louco também, né? Porque ele já... tava bem óbvio que ele... Quer dizer, que ele era, mas ele não era. Foi bem assim, além dele dar todos os detalhes, lá não tinha essa coisa de assassino, né? Sim. Serial killer. E não tinha essa coisa de psicopata, de nada disso, entendeu? Aí, durante esse julgamento, eles já queriam, na verdade, matar ele, acabou, assim. Mas os Estados Unidos e a China, todos esses países, eles queriam deixar ele vivo, eles iam pagar em quantia alta de dinheiro pra fazer pesquisas com ele. Sim. É que eu acho... Bom, como eu quero fazer psicologia na área forense, eu acho que no caso dele é muito válido pesquisa. Porque foi a partir dele que a Rússia começou a investigar esse tipo de coisa. Pois é, Sim. e é um caso de psicopatia que vai muito além dos casos que a gente conhece. É considerado um caso mais cruel que tem, sabe? Então, sim, tu quer que a pessoa morra por tudo que ela fez, tu não quer que tenha uma pessoa assim no mundo. Mas até que ponto, se tivesse sido estudado, se eles tivessem estudado a cabeça dele, aproveitado que ele já estava falando tudo mesmo, a gente não saberia mais sobre psicopatas, né? Porque a gente não tem conhecimento sobre essas pessoas e às vezes é bom a gente ter pra gente saber com que pessoas a gente tá lidando, né? Mas teve um momento do julgamento que ele não queria falar mais nada, né? Ele ficou bem quieto, assim. Sim. No tribunal ele também ficava grunhindo e rasgava sempre as próprias roupas. E ficava mostrando pênis pra todo mundo, né? Tipo... E ficava falando coisas obscenas pro juiz o tempo inteiro. Meu Deus. Imagina. Besta louca. É besta louca, exatamente como ele se chamava. Bom, conforme o julgamento dele foi acontecendo, ele começou a ter ataques de loucura e em alguns momentos ele falava que estava grávido e que estava lactando. Sim. E ele acusava os guardas de ficar golpeando ele no abdômen com o intuito de machucar o bebê. O cara tava doido na droga, entendeu? Não tinha mais o que fazer. E também tem a questão que desde que ele foi preso até, ele foi aumentando, né? As vítimas, era 30, 32, Sim, terminou ele nos nunca- 53 vítimas. É. E ele dizia que tinha mais, né? Tinha mais. Cara, ele queria mostrar que ele matou mesmo, né? É, Eu matei, matei exato. mesmo, 53. Gente, mas tipo... Será que se não tivessem matado ele, ele não ia acabar, tipo...
ele mesmo se machucando. Ele se suicida. É que tipo- isso... É que as pessoas... Isso... Ou, tipo, causando... Tipo, deixando todo mundo em volta dele. Tipo, as pessoas estudando ele. Deixar, tipo, as pessoas... Acho que não. Eu não sei. Pode acontecer, né? Sim. A gente tem isso no cinema, que é o caso do Michael Myers. Tem... Não sei se vocês já não faço assistiram. nada de que é. Halloween. Não faço a menor ideia. É legal o filme. Mas, tipo... O médico acaba se fascinando pela mente dele e... Que ele não sabe, porque o Michael nunca falou com ele. Então ele, tipo, estuda a vida do Michael, mas não tem uma resposta dele. E isso acaba fazendo ele se tornar obcecado e acaba ficando louco também. Ele quer descobrir qual é a sensação que o Michael tem de matar. Pode acontecer. Sim. Tem a casa da Arlequina também, que acaba se apaixonando pelo Coringa. Mas o ideal é não, entendeu? Tem o ideal, né? Tem sempre o ideal. Bom, ele tentou... Muita gente acha que essa tática dele de ser louco no tribunal e tudo mais era pra conseguir uma pena como se ele fosse alguém problemático, né? Que realmente tivesse loucura ou coisa assim. Mas isso acabou falhando. Em 14 de fevereiro de 1994, depois de ter pedido clemência ao presidente, esse pedido foi negado e o Chikatilo foi levado até o pátio da prisão e executado com um tiro na base do crânio. No caso, na nuca, Atrás né? da orelha, né? Atrás da orelha? Eu sempre jurei que era na nuca. Ah, mas a nuca é mais ou menos atrás da orelha. Atrás da orelha esquerda. Não lembro. Tipo, parte mais superior da É, nuca. pra mim era tipo na nuca, assim, bem na nuquinha. Au! Mas se eu não me engano, tem um negócio aqui que, tipo, não é mais rápido. Não sei. É Vanessa. que eu acho que qualquer tiro na cabeça Qualquer tiro morreu, na né? cabeça, tu morre. É que o cérebro, ele é assim... Se der um tiro numa parte do cérebro e... Ou tu vai morrer, ou tu vai perder a função daquela parte do cérebro. Então, tu vai viver, mas tu vai ver com aquilo morto. Pois é. É, eu tenho casos assim na família, mas não de tiro, mas de AVC, no caso, né? É. Que meu avô teve um AVC, ele perdeu a parte da fala, ele não fala mais. A parte que é responsável pela fala, se tu vai fazer um raio-x ali, fica preto, não funciona E mais. também, quem tem parada cardíaca, o ser humano ele só consegue ficar sem oxigênio no cérebro por 10 minutos. Então, Sim. depois de 10 minutos, uma função do cérebro ela vai morrendo. Então, aí também acontece. Uma morte lenta, né? Vai apagando algumas coisas da tua cabeça. Então, depois que tu conseguir voltar, tu fica com algum problema psicológico. Sim. Não tem uma Cerebral. parte do cérebro que, tipo, se der um problema nela, o resto do cérebro não funciona? Acho que Eu acho que eu todos. lembro. Não, mas eu acho que eu lembro de ter Morte cerebral. visto A morte cerebral. sobre isso na escola. O Andrei Chikatilo, ele gostava de estraçalhar suas vítimas. Ele praticou canibalismo e também se banhava com o sangue das vítimas. Então, praticamente ele praticou vampirismo, canibalismo e assassinato, Pedofilia. pedofilia. O cara era o combo da desgraça, né? E Dá pra escrever também- um filme de terror. Aí depois Coisa que dele. aconteceu tudo isso, ficou supermente muito famoso, né? Os filhos e parentes, eles trocaram o sobrenome em Chikatilo. Sim. Botaram outro. Mas também essa cena ficou feia, porque os filhos têm problemas, né? É que isso, tipo, do sangue, o pessoal acha muito louco, né? Mas isso é uma das coisas mais comuns que tem de psicopatas e serial killers. A obsessão pelo sangue. De beber sangue, de se banhar no sangue. Tem até um caso de uma mulher, né, que não se sabe ainda se é real, da Condessa de Sangue, que dizia que ela matava moças virgens há muito tempo atrás e se banhava no sangue delas porque ela achava que era a fonte da juventude. É, gente, essa parte aí tem muita história da Idade Média, né? Sim. A Idade Média, gente, eu tenho muito medo. Porque era coisas sinistras, né? Porque imagina Sinistras. o que a gente conhece como vampiro, o que a gente conhece como lobisomem, são pessoas que praticavam coisas tão ruins que as pessoas não conseguiam descrever. E elas criavam monstros. E daí agora eu vou entrar na parte que eu tava pensando em fazer um TikTok, talvez a gente faça disso. Mas vocês que vão estar escutando esse episódio vai saber antes. Que é por isso que a gente dá apelidos para os serial killers. Por isso que a gente não fala o Edmund Kemper, a gente fala o assassino de colegiais. É por isso que a gente não fala o Andrei Chikatilo, não, é a besta louca, o açougueiro de Rostov, essas coisas assim. Porque isso faz com que se torne um personagem fictício. É muito mais midiático, é muito mais capa de livro, entendeu?
do que tu falar o nome da pessoa. Porque, nossa, a gente não consegue entender essas pessoas que não têm empatia, sabe? Que praticam esse tipo de coisa. Então a gente precisa falar delas como se elas fossem monstros de filme. Como se fosse uma história, um filme. Porque assim, eu acho que a gente nunca vai entender. Sim. Eu espero que nunca ninguém entenda, né? Ninguém nunca seja uma vítima. E ninguém tenha esse problema. Não, entender, eu espero que a gente um dia chegue ao ponto de entender qual é que é o problema e o porquê causa tudo isso. Porque... Falta de terapia. Pode ser também. Mas tem gente que fala, que acredita que pessoas nascem com psicopatia, né? Verdade, tem isso Porque também. tem gente que... Tem poucas pessoas, claro, mas algumas pessoas que não tiveram trauma nenhum, que tiveram uma vida perfeita e mataram pessoas. Então, o que que diferencia a gente daquelas pessoas? Porque, pelo que eu tô lendo agora bastante, a psicologia não descreve mais a psicopatia como a falta de empatia, e sim como a falta de conseguir ter sentimentos pelas pessoas. A falta de sentimento. É uma doença. É uma doença. Tipo, porque eu acredito... Daí é uma coisa que agora eu vou filosofar. Tipo, eu acredito que eles não usam mais a palavra o termo falta de empatia, porque, digamos assim, se eu não dou um soco na Carol, não porque eu tenho... Porque eu penso assim, nossa, eu vou socar a Carol, coitada, ela vai sofrer, ela vai sentir dor, e eu não quero causar dor pra aquela pessoa. Isso é empatia. Agora, se eu falo, eu não vou dar um soco na Carol porque eu posso ser presa, isso vai ser ruim pra mim. Então, o que eu tenho na empatia é uma falsa empatia. E se eu tenho uma falsa empatia e um serial killer não tem empatia, o que me diferencia dele? Porque a minha empatia também não é real. Eu finjo ela. Tu me daria um Tu não soco? tá se importando. Carol é meme. Não, ela não tá se importando que tu vai se machucar. Ela tá se importando com a situação dela. É a minha situação, não a dele. É esse tipo de coisa que eu quero entender mais, assim. Porque qual é a diferença de mim pra um serial killer? Eu tive menos traumas? Eu não tive o gatilho certo? Gente, se vocês tiverem a resposta pra essa minha pergunta, então comentem no nosso episódio. E não deixem de escutar os episódios anteriores também, porque estão bem bons. Siga a gente no TikTok, por Siga a favor. gente no TikTok, nas nossas redes sociais. Curtam e Manda um comentem nossos pix. posts. Manda um pix. Curtem e comentem nossos posts, porque isso é muito bom pra gente, tá? Engajamento. Como já falamos no episódio passado, por favor, não matem ninguém. Não queremos falar de vocês aqui. Só queremos que vocês nos escutem, adquiram conteúdo e vivam a vida de vocês como pessoas normais. Não olhe pro professor de vocês com uma cara assim... pode ser um professor. psicopata. Se cuidem, né? E por hoje é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Amores. Tchau, de secamores.